Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, pela presença de todos. A ideia é contar um pouquinho da experiência da participação no PPS, do Congresso na Suíça, a qual eu tive auxílio do Prevent, da Desk, então contar um pouquinho como foi e um pouquinho do trabalho que a gente apresentou lá. Então é a 38ª Conferência Internacional da Polymer Processing Society e ela foi em St. Gallen, na Suíça, entre 22 e 26 de maio. Bem, vou falar um pouquinho do que é o PPS. O PPS é o que é a ABPOL para nós, é uma associação que reúne os profissionais da área de polímeros. Eles começaram focados em processamento, essa já é a terceira ou quarta edição do PPS que eu participo, e mudou um pouquinho, eles já não são mais tão processamento como eram as suas primeiras versões. Eles também têm uma revista, assim como a ABPOL, nós temos a Polímeros, eles têm a revista Polymer Processing Society, PPS, de processamento de polímeros. Então a ABPOL talvez ela é muito parecida com o PPS, e o PPS ele faz 2 eventos anuais, uma conferência internacional e uma conferência regional. A internacional eles fazem nos continentes, então Europa, Estados Unidos, agora acho que o próximo vai ser na Colômbia, ano que vem, já foi no Japão, já foi na Índia, enfim, eles vão variando os continentes, a conferência internacional, e a regional daí acontece, a regional europeia, a regional americana, dos continentes do continente americano, da Ásia, enfim, então sempre tem 2 conferências anuais vinculadas ao PPS, E como eu falei, isso é uma revista desde 1986 e eu acho que ainda é bem focada numa área de processamento, ela é uma revista de processamento de polímeros, isso eles ainda mantiveram. Então é um congresso bastante tradicional da área de polímeros, já ocorreu 2 vezes no Brasil, eu não lembro bem a data, um foi em Floripa, eu ainda era aluna de doutorado, 2004, isso, foi em Floripa no Cosão Santinho, eu até ajudei na época, eu era aluna e o pessoal de São Carlos que trouxe, então a gente trabalhou no PPS, foi a primeira vez que eu trabalhei num congresso, foi no PPS, foi uma experiência muito legal como aluna na época, porque lá se reúnem os nomes que a gente está acostumado, então, de artigos que a gente lê, então para mim tinha o Macosco, que essa vez ele estava lá ainda, a Favis, o Paul, pessoas com qual a gente, James White, pessoas com qual a gente estuda os livros, artigos que a gente cita, e essas pessoas fazem parte do PPS, estiveram no PPS em Floripa, depois esse em Floripa foi uma regional, e aí depois teve um internacional, esse eu não fui, que foi em Salvador, Esse foi um evento internacional, então já ocorreu 2 vezes no Brasil, e a gente tem representantes brasileiros dentro do PPS, vamos dizer assim, como representantes do Brasil, que hoje é o professor Pessan e o professor Canivarolo, se não me engano, acho que são os 2 ainda que representam o Brasil na comissão, dentro da Sociedade de Processamento de Polímeros. O congresso, ele ocorreu na Suíça, em St. Gallen. Foi um congresso grande, um congresso bem focado em apresentações orais, então diferente do que a gente normalmente faz aqui, que tem as sessões orais, mas tem muita sessão de pôster. Eles tiveram apenas um dia de sessão de pôster, quinta-feira, 2 horas, 1h30, e tinha lá, 50 pôsteres, E o resto é tudo apresentação oral. São 9 salas paralelas, então é apresentação oral, tem que escolher uma sala e ficar, é muita apresentação, vocês imaginam que tinha 700 trabalhos entre orais e pôster, e aí 500, 600 no total, que acabaram confirmando, 500 apresentações orais, então é diferente, os nossos a gente não chega, não sei se a gente chega a 100 orais talvez, porque a gente tem 4 salas, 5 salas, quando tem muitas salas paralelas, o CBPOL fazendo uma comparação com o CBPOL, então é bastante apresentações orais, e aí dá para ver que tinham representantes de todos os lugares, da Europa, Austrália, Ásia e Austrália, dos Estados Unidos, Brasil de 6, mas na verdade era eu, a professora Márcia e um professor
professor da Mackenzie que a gente conseguiu encontrar lá. Eu acho que confirmados que foram, no final eram 3 brasileiros, um colombiano, que é o professor que vai levar o próximo PPS para a Colômbia, em Cartagena, e da África. Então, observem que é um congresso assim, que a gente encontra pessoas de vários lugares do mundo, então é uma oportunidade de ver o que o mundo inteiro está fazendo na área. E, obviamente, tinha muito mais europeu, até por ser dentro da Europa, uma característica, que nem o CBPOL vai ser aqui, a gente vai ver muito mais gente do Sul, porque é muito mais fácil a gente chegar. Então, é um congresso com bastante gente. Tiveram 7 plenárias, 7 plenaristas, algumas plenárias muito interessantes. O professor Bernard Nowak, da Suíça, falou de micro e nanoplástico. Foi uma palestra muito interessante, porque ele mostrou, eles fizeram um levantamento de de fontes, as principais fontes que distribuem, né, que a gente tem, sabe, vou falar aqui, estou com a palavra em inglês, espalham micro e nanoplástico, as diferentes fontes, e mostrou uma coisa que foi bem interessante, que mostrou que, na verdade, apesar de a gente estar muito preocupado com a quantidade de micro e nanoplástico na água, a gente libera muito micro e nanoplástico na terra, no solo. Então, ele mostrou assim que uma das principais, que hoje ainda não se sabe qual é o impacto disso, mas é algo que tem que se preocupar, né? É que a gente tem muita coisa no solo, e mostrou também que a indústria têxtil como todo, como a gente já, né, vem falando, é uma das principais fontes, mas que foi interessante ele mostrar que não é do tecido em si, da lavagem do tecido, e sim das micro e nano que ficam do processo, então do corte, costura. E aí ele foi mostrando variações de processos que induzem menos micro e nanoplástico da indústria têxtil para reduzir essa emissão. E aí um número que me assustou bastante é que eles fizeram um levantamento de quanto microplástico sai dos pneus, e levou em consideração a Suíça, né? A Suíça, aqui tem trem, é um outro perfil. Na Suíça, eles fizeram o cálculo, em média 1 kg de microplástico saindo do pneu per capita por ano. Agora vocês imaginam o que significa isso no Brasil, Estados Unidos, né? Tanto é que os americanos, quando viram aquele número, falaram: imagina nós, né? Porque eles não têm toda a sua malha, né, vinculada em pneus, eles têm muito mais trem, outros, né? E a gente está todo em pneu. Então mostrou assim a quantidade, e aí foi discutido muito: mas os polímeros são inertes no solo, mas se pensar em pneu, tem um monte de aditivo, então você não está só liberando micro e nanoplástico, mas também vários aditivos, e nem todos são tão inertes assim, tão bonitinhos assim. O outro que eu achei bem interessante, o professor da Uri Schubert, considerado o 8º químico alemão, então, né, químico alemão, tá ligado à indústria farmacêutica, era bem distante do que eu faço, então às vezes também a gente não entende tudo, mas ele discutiu muito o uso do PEG na indústria farmacêutica e o quanto de PEG a gente está ingerindo, e boa parte das alergias, dos problemas que estão tendo as vacinas e remédios tem muito a ver com a quantidade de PEG que a gente tem ingerindo ao longo da vida com os remédios. E aí ele tem um estudo junto com uma das empresas que desenvolveu uma vacina, era uma empresa alemã, uma startup, eu não lembro o nome, mas ela era junto com a Pfizer, junto com uma grande que depois que fez a distribuição, não lembro o nome. BioNTech. Não sei se era BioNTech, era uma alemã. E daí eles estão buscando novas sínteses, novos polímeros para substituição do PEG, sínteses que sejam viáveis comercialmente também. Esse professor, o Alexandre Bismarck, falou de obtenção de polímeros a partir de cogumelos, né? Não é uma realidade para nós não temos tanto cogumelo, mas eles lá têm muito cogumelo, então, sei lá, para nós,
celulose, enfim, mas eles estavam buscando. Se falou muito de fontes renováveis, não é mais resíduos naturais, assim, bioprodutos, né? Porque utilização de fontes de resíduos da agricultura ou para aplicação na área de polímeros. E talvez a palestra mais assim, impactante para mim foi a da professora Kim Haggart. Infelizmente a gente convidou ela para o CBPOL e ela não pôde ver, mas ela deu uma palestra daquela assim, de ruptura, falando sobre a reciclagem. E talvez a principal mensagem que ela mostrou é: chega de fazer mistura, né? Se a gente olhar os trabalhos de reciclagem, muito mistura, pós-consumo de PP, recicla lá 30 vezes, 20 vezes, 10 vezes na extrusora, melhorou ou não melhorou. Ela falou: chega de dados, precisamos de ciência. Precisamos trazer físico-química de polímeros focado em reciclagem. Não dá para contar o número de vezes que nós vamos reutilizar, porque não existe isso na indústria, né? Eu não vou poder fazer um xizinho, já usei esse material 10 vezes, 30 vezes. Eu vou ter que garantir que esse ciclo seja realmente fechado, a tal da circularidade. E aí foi bem interessante, porque o congresso estava muito focado em reciclagem, tinha muita gente, tinha sessões, mais sessões de reciclagem, e ela impactou, assim, para mim, como mulher, ver uma mulher lá na frente, num congresso que, sei lá, 80% dos participantes são homens, e ela disse: ó, vamos acordar porque nós precisamos voltar à físico-química de polímeros. A gente sabe físico-química de polímeros, a gente não está aplicando físico-química de polímeros em reciclagem de materiais. E aí, em encontro com isso, o Macosto, talvez algum de vocês já leram artigos do Macosto, por exemplo, com certeza, né? O Macosto é talvez um dos caras mais importantes na parte de blendas, morfologia de blendas, compatibilidade. Então, quem estudou blender leu muito o artigo do Macosto, os artigos macromoléculas só praticamente. E ele deu uma palestra, ele disse que ele está aposentado, está brincando de fazer isso. Agora ele está se divertindo, ele falou. E o foco dele tem sido trabalhar com desenvolvimento de moléculas de compatibilizantes para a blenda PP/PE, porque o maior resíduo que a gente tem é PP/PE, né, de embalagem, e é praticamente impossível separar esses dois materiais. Eles têm densidades próximas, eles têm características, enfim, não dá, é muito caro tentar separar PP e PE. E boa parte do nosso resíduo é muito PP e PE porque eles estão nas embalagens em geral e aí fica misturado. Então o foco dele tem sido o desenvolvimento de copolímeros, de moléculas para compatibilização dessa blenda, né, e focado em reciclagem. Então foi bem legal ver o Macosto, ele já deve estar quase, acho que uns 80 anos deve ter bem lá, e ele deu uma palestra muito legal, bastante inspiradora, ver uma pessoa no final de carreira, assim, e preocupada, viu que agora precisa achar uma solução, e todo o conhecimento dele focado nisso, na parte de reciclagem. Então, talvez a blenda, a mistura, e a Kim falou muito sobre isso, sobre o PP e PE, que é talvez solucionar a mistura PP e PE, é solucionar uma boa parte dos problemas de reciclagem, falou muito disso. Então essas foram assim as principais palestras que a gente assistiu e que foram interessantes, talvez não muito ligadas ao que a gente faz, mas para ver como as coisas estão andando. Assim, eu lembro do meu primeiro PPS era processamento, extrusão, e se vocês olharem, tem uma palestra, tem impressão 3D, mas tem uma palestra que foi no último dia sobre impacto. Então, quer dizer, tá tudo virado, né? Mudou um pouquinho o perfil e o que o mundo está fazendo, e o PPS está caminhando nesse sentido, né? Esses eram os temas que tinham no congresso, né? Então tinham vários temas, cada tema era uma sala, era uma sessão paralela. Durante o congresso foi terça, quarta, quinta e sexta, né, de apresentações orais.
Mas o meu trabalho, né, o nosso trabalho, ele estava num simpósio especial, que foi bem legal, porque pela primeira vez eu fui num congresso que falou de interface, superfície e tinha plasma. Tinha trabalhos de aplicação de plasma em polímeros e a gente acabou entrando nesse simpósio, porque o PPS tem isso também, ele tem os tradicionais e aí cada um que organiza o congresso traz alguns temas especiais, alguns temas que não são tão comuns, que tem a ver, depois a gente vai sentindo que tem a ver com a característica de quem está organizando. Porque os trabalhos ligados à plasma era do EMPA, lá da Suíça, que era o pessoal que estava organizando o congresso. Então eles foram colocando as áreas certas, né? As áreas a qual eles, para até a divulgação do trabalho deles, né? Então a gente, foi um dia, não tinha muitos trabalhos, mas foi a terça-feira inteira, tinham sessões de polímeros, interface e superfície. Bem, então, minha apresentação oral, depois eu vou apresentar, mas eu apresentei então nessa sessão. E a professora Márcia, né, só para dizer, ela apresentou a sessão de pôster, né, no trabalho de celulose dela. Então teve um dia de sessão de pôster, só para contar que a professora Márcia também estava lá. Né? Bem, eu vou falar um pouquinho do como foi, como eu já falei da parte científica, né, vou falar um pouquinho da parte social. Foi um congresso bem interessante, porque foi um congresso que induziu bastante a interação. Então, ele tinha muitas mesinhas pequenas, altas, que todo mundo ficava em pé, isso dentro do congresso, ele tinha almoço incluso. Então, as pessoas conversavam muito. A gente conversou com várias pessoas. Quem estava lá também acho que é o né? Um americano, tem um livro de nanocompósito. Ele estava lá também. Então, a gente está ali parado, a pessoa vem e conversa. Então, a gente conversou com bastante gente. Teve o coquetel de recepção na segunda-feira. Foi um super coquetel, né? Tinha muita comida e bebida. Foi realmente um dos melhores coquetéis de abertura que eu já fui. E aí, não sei se vai tocar aqui, eu não testei. Teve uma apresentação. Mas é um instrumento típico dos Alpes, né, que eles aprendem a tocar nos Alpes e eles então fizeram uma apresentação no dia da abertura. E aí foi bem interessante porque nunca tinha visto tocar as músicas lá, e esse foi o coquetel de recepção. Outra coisa que teve, vou falar um pouquinho da cidade. Teve um city tour, né? Então o próprio evento organizou um city tour. Então na terça-feira, no final do evento, como anoitece super tarde lá agora, porque era primavera, então 10 horas da noite ainda era claro, mas o evento terminava às 5. Eles trouxeram vários guias da cidade, dividiram as pessoas que estavam no evento e a gente fez um city tour, né? A pé, era tudo pequenininha, uma cidade de 80 mil habitantes, então é uma cidade pequena, não é uma cidade, uma cidade que é feita para andar, então é tudo muito, muito fácil de movimentar. É bem interessante porque apesar de ter 80 mil pessoas, é uma cidade pequena, o centro de convenções é maior que a Escoville, então é um baita de um centro de convenções, então não dá pra gente imaginar uma cidade de 80 mil habitantes aqui no Brasil, com um centro de convenção daquele tamanho, né? E aqui, né? Mal e mal que em Joinville, né? Fica, sabe lá se dá conta. É sempre muito focado nos grandes centros, a gente tem esse hábito, e lá o centro de convenções maior que Escoville, numa cidade que, sei lá, 80 mil habitantes, é menor que Jaraguá, metade da população de Jaraguá, a Márcia falou. E a cidade, ela é uma cidade tudo fora de bagunçado, né, a apresentação, mas é uma cidade que ela foi fundada, né, a história dela, ela tem esse nome, St. Gallen, que ela tem a história de que ela foi fundada por esse monge, ele era um monge, né, que veio à cidade, e ela tem uma biblioteca que tem mais de 170 mil documentos
escritos à mão pelos monges ao longo da história. Então, uma biblioteca lindíssima, e tinha justamente a exposição dos livros que estavam abertos sobre astronomia. E aí você fica impressionado quanto conhecimento se tinha há tanto tempo atrás, você está falando, né? E eles já tinham muito conhecimento, e como a igreja tinha tanto conhecimento, né? Porque eram tudo escritos. Então é lindo de ver aqueles livros todos escritos à mão, né? A gente viu até uma tese na área da medicina, a primeira tese defendida lá na Universidade da Suíça. Então foi bem legal. A cidade ela é muito bonita porque ela está muito próximo do Lago Constança, né, que é um lago grande que faz divisa com a Alemanha. Então a gente estava a 30 minutos de Constança, que é a Alemanha já, né? E ela também é rodeada pelos Alpes, pelo Appenzeller. E é bem pertinho também os Alpes. A gente foi um dia, né? A gente foi no domingo lá fazer uma trilha, eu e a Márcia, levamos 6 horas, subimos com um montinho bonitinho. Aí, vamos descer, vamos, show, porque tinha lá um restaurante cravado na pedra. Vamos até o restaurante, agora vamos descer 6 horas, nós lá descendo, mas chegamos lá embaixo, foi muito bom. E era muito bonito os campos, né? Aqui tem uma foto muito colorida. Até brinquei que parecia Noviça Rebelde. Os alunos não acham que ninguém assistiu Noviça Rebelde, né? Mas eu assisti muito Noviça Rebelde, passava até dia 24 à noite, eu lembro, terminava o Natal e a gente ia assistir porque eu passava na TV de madrugada. E ela cantava, não era suíça, era austríaco, mas enfim, né? E era muito colorido, com florzinhas amarelas, enfim, todo colorido. Então era muito bonito, e a cidade realmente é muito bonita porque ela fica dentro dos Alpes, assim, cidade bem antiga, e é uma cidade que foi dividida na história. Ela era uma cidade católica, né, por causa da sua tradição com os monges. Ela tinha lá um monastério, e no movimento protestante, uma parte da cidade se tornou protestante e ficou só a região da igreja e do monastério católico. Então ela ficou por um tempo dividida. Mas ao mesmo tempo os protestantes trouxeram muito livro, e ela é uma cidade conhecida, que até a menina falou, River and Tiver, porque é livros e tecidos. Então ela tem uma história nos tecidos, linho, algodão, e nos livros. Então a cidade tem muitas bibliotecas, e a biblioteca principal é a biblioteca da igreja. Mas era bem interessante, assim, quando você... E aí ela mostrou as escolas eram construídas como castelos, porque eles acreditavam que era um lugar que a pessoa tinha que se sentir importante, tinha que, então, gostar de ir. Então, uma cultura bem diferente que a gente, né? Me chamou a atenção, a gente ia a pé para o congresso, então estava no meio da escola, né? Aqui a gente está botando o detector de metal, e lá a escola é aberta, tem o campo de futebol e o parque, e você está caminhando ali, as pessoas estão... Então é outro mundo, né? Mas enfim, então chamou bastante atenção o foco deles na educação. E eles têm lá o EMPA, né? Que é o instituto que organizou o congresso, e aí eles fizeram uma outra noite, tinha bastante evento social, fizeram um churrasco suíço, né? Um churrasco de linguiça, de salsicha, né? Agora, o que me chamou a atenção lá, que eu estava acostumada com a salsicha, como se come a salsicha na Alemanha, o pão e a salsicha dentro do pão. E lá a salsicha vinha separada de um pão pequeno, que não cabe a salsicha, olha o tanto bonito a salsicha e o pão. E daí você segura a salsicha numa mão, o pão na outra, come a salsicha e come o pão. Porque nós fomos comprar numa janta uma Bratwurst, e eles faziam isso também, então é diferente da Alemanha, que normalmente vem dentro do pão, né, tal, né? A salsicha pode ser grande, mas o pão é grande também. Aqui não. Tu vai literalmente com os dois na mão, come aqui, come aqui, come aqui, come. Com salada de batata, que é a nossa maionese, né, bem parecido. E aí eles fizeram uma visita, é autopiada, mas a visita no EMPA não funcionou muito bem. Assim, não deu para conhecer o EMPA, assim, muito bem, mas tinha lá daí uns painéis, que eu achei legal, assim, pena que é difícil a gente conseguir fazer aqui, porque lá eles levaram a gente de ônibus até o EMPA,
depois eles deram passe para todo mundo voltar, né? Porque eles apoiam o transporte público. E depois eles, não tem como dizer que horas vão voltar, porque vai ter um churrasco. Todo mundo tem para transporte público, pega esses e esses trens, esses e esses ônibus, enfim. Então é uma coisa assim, mas foi legal porque eles levaram todo mundo ao instituto. Mesmo que a gente não conseguiu ver muita coisa, o nome, né? A gente foi lá, a gente visitou e lá então tinha o churrasco, cerveja à vontade, tem uma cervejaria famosa lá, qual é o nome? É tiro, né? Schitzenbier, uma coisa assim, que é uma das cervejarias mais antigas da Suíça, e aí tinha chopp à vontade, tinha salsicha, pão, enfim. O que não faltou foi eventos, salsicha e cerveja pra galera, né? Então esse foi o outro evento social, e aí teve um jantar, mas esse jantar a gente daí depois preferiu ir embora e continuar, passear um pouquinho antes de limpar. Enfim, então esse foi um resumo do congresso. Foi realmente um congresso bastante interessante, bastante focado na região, na cidade, na cultura, né? O almoço que tinha daí não, o almoço era mais geralzão, mas assim, eles né? Mas o café, o coffee de manhã era croissant, que é muito famoso na Suíça, com café, e sempre tinha pera e maçã, porque a cidade também é conhecida pelas peras e maçã, então sempre tinha pera e maçã para todo mundo. E à tarde tinha cuca. E é engraçado que a cuca lá, ela lembra um pouco a nossa cuca, mas ela tem muito mais recheio, porque era uma de maçã. Aqui o pessoal anda pobrinho na maçã, economizando, né? E eles tinham, mas era a nossa cuca, massa, maçã e a farofa, lembrava bastante a nossa cuca. Bem, eu vou contar um pouquinho do trabalho, né? O trabalho que eu apresentei foi o trabalho do Luiz, tá ali. Em conjunto com o pessoal da UFSCar, a gente tem um projeto com a UFSCar de desenvolvimento de biomateriais, na verdade, de scaffolds de PLA bioativos. A gente tem duas linhas dentro desse projeto. Uma delas é a funcionalização das nanopartículas para adicionar dentro do PLA, né? Porque quando você bota um óxido, né, o PLA sozinho não é bioativo. Você tem que colocar uma partícula bioativa. E quando você coloca um óxido, por exemplo, normalmente é óxido de zinco, biovidro, enfim, ele degrada o PLA. Então você não consegue chegar lá na impressão 3D para fazer o scaffold. Então a gente tem essa linha de funcionalização, que a Tereza trabalha lá com os alunos ligados à funcionalização para adicionar no PLA e fazer o scaffold. E a outra é adicionar as nanopartículas, depositar as nanopartículas diretamente na superfície do scaffold. Então não misturar e sim depositar, que é outro trabalho do projeto do Luiz. Então o que a gente fez aqui é um trabalho inicial, né, Luiz? A gente botou muito detalhe nesse resumo, né, para aprender a não escrever muito detalhe, a gente teve que dar uma enrolada, né? Enfim, a gente usou o plasma, mas usou a deposição latiforética, que é realmente o processo que o Luiz está usando. Então, é mais ou menos o que eu falei, né? Então, o PLA a gente pode adicionar a partícula, mas ela degrada. A outra é fazer, então, a deposição dessas nanopartículas. Então, o trabalho, ele estuda essa deposição, né? Ele vai estar usando o óxido de sério, e aí o Luiz pode contar melhor por causa da função inflamatória, né, que ele tem. Ele vem trazer mais, porque esse PLA tem PCP, então já é bioativo, ele vem trazer mais propriedades para o scaffold. E a gente usou duas técnicas, uma de ativação da superfície do plasma, então ativa e coloca ele na solução para ver se deposita, e outra é a deposição latiforética, usando impulsos de alta tensão, que é uma técnica que a gente vem desenvolvendo aqui no laboratório, né, que a gente desenvolveu em outros trabalhos e está aplicando aí. Então a primeira, né, que foi um pouco frustrado, né, foi usar o plasma em argônio para ativar a superfície e colocar ele na solução com óxido de sério para ver se depositava, tá? A gente se baseou em alguns trabalhos lá do lab, então usamos um reator lá no laboratório, muita gente já conhece, a gente já fez outros trabalhos, ativava o scaffold e depois então colocava na solução com óxido de sério. E aí a gente não teve muito sucesso
sucesso, né? Então a gente sempre vai apresentar